Sua posição em relação ao Supremo Tribunal Federal. A Lava Jato foi atacada pelo Supremo Tribunal Federal, não há outro verbo, Deltano. Eu sei que você é mais comedido, mas eu vou dizer aqui, foi atacada, e a gente vê vários excessos na questão da jurisdição do STF. Como é que você vê essa questão? Quando a gente olha para o Supremo Tribunal Federal, existem 3 problemas. O primeiro problema é um problema de insegurança jurídica. Insegurança jurídica significa um ministro dar uma liminar, passar por cima de todo o Congresso e colocar aquilo na gaveta, e ele passa por cima dos representantes de toda a sociedade brasileira. Significa ainda o Supremo Tribunal Federal não respeitar os seus próprios precedentes, mudar a regra do jogo e aplicar para o passado, como fez a Lava Jato, derrubando uma série de casos em série. Em segundo lugar, nós temos um problema de ativismo judicial, especialmente o ativismo contra-majoritário. O que acontece quando alguns ministros com uma visão progressista, contrária à da maioria da sociedade, impõem a sua visão de mundo sobre toda a sociedade, inclusive contra o que o Congresso decidiu. Como, por exemplo, quando um ministro do Supremo, uma turma do Supremo Tribunal Federal, passa a permitir o aborto até 3 meses, o que é contrário à visão da grande maioria da sociedade conservadora e é contrário àquilo que o Congresso decidiu. Ativismo é o Supremo passar por cima das competências dos outros poderes. E o terceiro problema é o problema de abuso judicial, que aconteceu em vários casos recentes, caso dos empresários que apoiavam o presidente Bolsonaro, o caso do Daniel Silveira e o caso em que um ministro do Supremo mandou uma carta para a Receita mandando parar de investigar a família de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, que não pode acontecer, o Supremo nem tem poder para isso. Então nós precisamos analisar esses 3 problemas e buscar soluções. E qual seria a solução? Nós temos 4 soluções possíveis. A primeira solução depende do presidente da República nomear melhores ministros ao longo do tempo, médio e longo prazo. As 3 outras dependem do Congresso. A primeira, que depende do Congresso, é o Congresso mudar as regras constitucionais que o Supremo aplica. Se o Supremo permite a prisão em segunda instância, então o Congresso vai lá e muda a regra e passa a permitir a prisão em segunda instância, contrariamente ao que o Supremo decidiu. A segunda, e dentro dessa primeira ainda, o Congresso ele pode ainda restringir o número de casos que o Supremo julga. Gente, a nossa Suprema Corte julga 100 mil casos por ano, julga o país inteiro. Quando a Suprema Corte Americana julga 100 casos por ano, e o Congresso pode restringir o número de casos. Em segundo lugar, o Congresso ele pode mudar os critérios de ingresso no Supremo Tribunal Federal dos novos ministros. E em terceiro lugar, o Senado Federal precisa fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Agora, isso não vai acontecer enquanto a gente tiver o foro privilegiado e um monte de senador com o rabo preso por ter cometido irregularidades, crimes e corrupção ao longo da história.